Então, a gente viu que a transcrição, né, no caso nas células eucarióticas, envolve a participação de outras proteínas, né, enfim, que são importantes para o processo também. E não só isso é o diferencial, mas também que o processo acontece em núcleo, né? E boa parte dos RNAs, entre eles os RNAs mensageiros e RNAs ribossômicos, precisam ser processados, em particular as moléculas de RNA mensageiro. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como acontece esse processamento dessas importantes moléculas de RNA. Em bactérias não acontece esse processamento, né? Acontece alguma modificação em porção 5' 3' mais pequena, né? Mas um processamento como acontece nos RNAs mensageiros eucarióticos, como os mensageiros humanos, não acontece em bactérias. O processo lá é bem mais rápido, né? A gente viu que mal está transcrevendo o RNA e já está acontecendo a tradução desse RNA para a produção de proteínas. É quase simultânea, né? A transcrição e a tradução. Nas células eucarióticas, não. Primeiro transcreve, depois processa, depois exporta para o citosol e depois traduz a informação. Então, o que envolve esse processamento das moléculas de RNA, em particular as moléculas de RNA mensageiras, né? Nós temos que lembrar que nos nossos genes, nos genes humanos, a gente encontra, né, as regiões contendo o começo do gene, que é a região promotora, as regiões de fim, né, que são as regiões terminadoras, e tem o meio do sanduíche, que a gente já tinha visto, né, em aulas anteriores. O que a gente encontra no meio do sanduíche do gene? Né? A gente vai encontrar as sequências codificadoras, que são os exons, intercaladas por sequências não codificadoras, que são os introns, né? Então, quando a célula transcreve essa informação do DNA, ela transcreve tudo, vai transcrever exon, intro, enfim, até o fim, né? Mas depois precisa arrumar essa baguncinha ali, né? Porque na molécula de RNA mensageiro, é importante que fique só os exons no final, que os introns sejam removidos, né? Então, uma etapa do processamento é essa remoção dos introns, que a gente chama então em inglês de splicing, ou recomposição de exons, né? Então, acontece essa remoção dos introns, que é bem importante, e também modificações em porção 5' do RNA, e em porção 3' também desse RNA, de modo a manter esse RNA mais estável e que ele possa mais facilmente ser exportado para o citosol. Então, o que acontece então com essas porções do RNA? Na porção 5', acontece a adição de nucleotídeos atípicos, que a gente fala, né, que são nucleotídeos que têm metilas associadas com as bases nitrogenadas, né, no caso, a metilguanosina aqui bem na ponta 5' desse RNA. Aqui eu tenho uma ligação fosfo diferenciada da ligação fosfodiéster que a gente encontra para os outros nucleotídeos, né, e isso dificulta a quebra, né, dessas ligações adjacentes aqui pela atuação de enzimas que poderiam, entre aspas, digerir esse RNA a partir da ponta 5', né? Então, para que ele não sofra esse processo de degradação, de digestão aqui, de quebra das ligações fosfodiéster, porque isso leva a encurtar o RNA e a perder informação importante, as células fazem uma proteção, que a gente chama então de CAP, né? Esse CAP envolveria, então, a adição desse nucleotídeo com guanosina metilada, né? E também a metilação dos açúcares das bases, dos nucleotídeos adjacentes aqui também. Tudo isso aqui é o CAP, né? É como se fosse uma proteção, né? Um capacete, eu falo, para o RNA, para que ele fique protegido, para que ele não seja tão facilmente assim degradado, né? E isso é reconhecido pelas proteínas que fazem a exportação também desse RNA para o citosol, indicando que o RNA está pronto e está protegido. Além dessa modificação em porção 5', também existe uma modificação na porção 3' do RNA. Que modificação é essa, né? Quando se faz uma molécula de RNA mensageiro, que é esse RNA mensageiro primário, ele começa então a ser modificado para dar origem ao mensageiro secundário, né, que é esse que a gente vê aqui embaixo, né? Esse mensageiro secundário ele vai ter o quê? O CAP na porção 5' e uma cauda poli-A com vários As ligados aqui na região 3', né? Então acontece essa adição desse alongamento de cadeia, que a gente chama então de cauda poli-A,
cauda porque é essa ponta, né, do RNA aqui, na ponta 3', poli-A porque são vários As, vários nucleotídeos com adenina que são adicionados ali, são centenas de nucleotídeos adicionados, né? E isso deixa o RNA mais compridão naquela ponta, né? Também demorando mais, né, para enzimas que degradam o RNA atingirem sequências importantes que estão aqui no meio do sanduíche, né? As regiões codificadoras são as regiões importantes, né? Então, isso atrasa, né, a degradação do RNA para que essa degradação atinja essas regiões aqui em tempos maiores do que sem a cauda poli-A. Então, também protegendo o RNA mensageiro da degradação, de modo também a auxiliar a exportação dele para o citosol. Então, temos duas modificações já em molécula de RNA mensageiro, em porção 5' com CAP, porção 3' com cauda poli-A, né? O que mais acontece com essas moléculas de RNA mensageiro? A remoção dos introns no RNA, nunca no DNA, né? Então, os RNAs vão ter os introns removidos por um processo chamado de splicing ou recomposição de exons, né? Então, nesse processamento com remoção de introns, a gente tem a participação de uma estrutura que a gente conhece, então, como spliceossomo, por causa do nome em inglês do processo, que é splicing, né? E nesse spliceossomo, eu vou ter a associação de moléculas de RNA, que são os RNAs nucleares pequenos, lá que a gente tinha visto já antes, né? Junto com proteínas, que são chamadas de ribonucleoproteínas, que formam, então, esse spliceossomo. O que faz o spliceossomo? Ele vai reconhecer o começo de um intron e o final de um intron e aproximar essas duas regiões para fazer pontos de corte aqui, para daí unir um exon com um exon adjacente. Aqui, no caso, o exon 1 com o exon 2. Na figurinha do slide 37, a gente vê, então, como é que atuaria o spliceossomo, né? Então, as porções de RNA que a gente viu lá, elas são importantes para reconhecer o começo de um intron e o final de um intron. Isso ajuda, né, o processo de aproximar essas regiões depois. E essas regiões, então, quando elas são aproximadas, elas formam uma alça com aquele intron, né? E isso permite, então, aproximar os exons adjacentes e cortando, né, a ligação fosfodiéster aqui, é possível unir esse exon com o exon vizinho, então, juntando os dois exons e removendo o intron, que depois vai ser degradado. Então, um processo bem importante para a remoção dos introns presentes nas moléculas de RNA, nunca no DNA. E aqui uma outra visão desse processo de remoção dos introns, né? Então, diferente do que a gente viu ali na figurinha, né? Que a gente viu o RNA pronto ali, né? E o spliceossomo reconhecendo, né? O começo de um intron, o final aproximando, né? Tudo mais. O processo de splicing não acontece só no final da transcrição, ele acontece durante a transcrição também, né? Então, à medida que a célula vai fazendo uma molécula de RNA, logo no começo já acontece a modificação na porção 5', adicionando o CAP na porção 5'. Esse RNA ele vai ficando cada vez mais longo, mais comprido, e o spliceossomo já vai reconhecendo todas as regiões contendo introns e vai cortando fora esses introns daí, removendo os introns. E daí, quando o RNA acaba de ser feito, basta só a célula acrescentar a cauda poli-A, né? Então, esse processamento ele vai acontecendo à medida que vai acontecendo o processo de transcrição também, tá? Então, não é transcreve tudo depois processa, vai acontecendo a transcrição junto com o processamento, tá? Bem, uma coisa muito importante em relação a esse processamento dos RNAs mensageiros, né? Depois da finalização do estudo do nosso genoma, do genoma humano, né, ficou bem evidente realmente que as células humanas usam um processo de splicing, que a gente chama de splicing alternativo, né? O que seria esse processo de splicing alternativo? É um processo onde as células humanas, elas transcrevem, né, um gene específico
formando uma molécula de RNA, só que essa molécula de RNA ela vai ser processada de modos distintos em diferentes tecidos, formando proteínas diferentes, mas que são relacionadas entre si, né? Aqui eu tenho uma indicação de um gene que codifica uma tropomiosina, né? Que a gente vai encontrar em músculos, enfim, né? E a gente tem diferenças em relação a como a proteína se apresenta. São proteínas relacionadas, né? São isoformas, enfim, mas elas têm pequeníssimas diferenças entre si, né? E elas são feitas todas a partir de um mesmo gene, né? Como é que isso vai acontecer? Esse mesmo gene, né, presente em diferentes tecidos, como cada célula vai transcrever essa informação, vai formar uma molécula de RNA, só que na hora de processar esse RNA, esse processamento com remoção dos intros vai acontecer de modo diferente, né? Então, por exemplo, em músculo estriado, a gente vê aqui a ilustração de um RNA mensageiro, né, depois de processado, que ele mantém certos exons, aqui que a gente vê em azulzinho, mas tem um outro exon grande aqui que é perdido, ele não se mantém mais, ele é removido junto com o intron, né? Já, por exemplo, em célula muscular lisa, esse exon grande ele é mantido, né? E daí a gente tem um outro exon aqui do meio que vai ser removido, né? Então, esse processamento pode acontecer de modos diferentes. A informação vem do mesmo gene, mas como a célula processa, depende de qual é a célula, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque isso permite que as células humanas, né, usem um gene para produzir várias proteínas diferentes, né, que são relacionadas entre si, mas elas são um pouquinho diferentes, né? E isso justifica um pouquinho o achado que os cientistas tiveram no projeto Genoma, que eles encontraram em torno de 3 vezes menos genes do que eles esperavam, né? Quando eles iniciaram os estudos na década de 90, eles imaginavam encontrar no nosso genoma em torno de 100 mil genes, porque era a quantidade mais ou menos que se estimava que as células produziam de proteínas diferentes, 100 mil tipos de proteínas diferentes. E quando eles encontraram só em torno de 25, 30 mil genes, eles, né, realmente começaram não digo acreditar, mas a entender melhor como acontecia esse processo de splicing alternativo e como ele era importante para os tecidos humanos, né? Então, embora a gente produza 100 mil tipos de proteínas diferentes, a gente use para fazer elas em torno de 25, mais ou menos, mil genes só, né? Porque vários genes podem dar origem, né, certos genes podem dar origem a várias proteínas diferentes. Então, esse processo de splicing alternativo é algo bastante frequente no nosso organismo, no organismo humano, né? E isso otimiza a informação que a gente carrega, porque a gente não precisa carregar tantos genes assim, basta, né, ter um conjunto mais restrito e a partir deles processar esses genes de modos distintos, que é o que envolve o processo de splicing alternativo daquele gene. Então, existem várias alternativas para processar aquele mesmo RNA em diferentes tecidos. Cada tecido processa de um modo distinto. E daí a formação de RNAs mensageiros secundários variados, que depois leva à formação de proteínas um pouquinho diferentes entre cada tecido. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tudo certo? Bem legal essa tua pergunta, Ellen. Nem sempre tira todos os introns. Os introns, eles devem ser removidos. O que acontece às vezes é que ao invés de só tirar introns, Ellen, a gente tem a remoção de exons juntos com alguns introns, né? Então, isso pode mudar, então, como vai ficar a composição de exons no final. Então, se às vezes um gene tem, sei lá, 15 exons, nem sempre os RNAs vão ter aqueles 15 exons. Eles podem ter alguns RNAs os 15, alguns RNAs vão ter 14, 13, né? Tira um do começo, ou tira um do meio, ou tira um do fim. Então, essa composição dos exons aqui vai ser um pouquinho diferente. E que daí leva à produção de proteínas que elas são parecidas entre si, mas têm pequenas diferenças, né?
Porque geralmente cada exon ele codifica uma unidade funcional da proteína. Às vezes uma região de ligação com alguma outra proteína, um sítio catalítico, né? Cada exon tem uma função diferente, tem domínios, né, presentes nesses exons que são importantes para a função da proteína. E isso determina como é que ela vai depois atuar no final no tecido. Às vezes são pequeníssimas modificações que modificam um pouquinho, né, o que ela vai estar fazendo, né? Mas que já são suficientes para criar uma proteína que é distinta, né? Então, a tendência, eu não vou dizer que eles sempre saem, tá, Ellen, os introns, mas a gente considera que virtualmente os mecanismos de splicing envolvam a remoção desses introns, né? Isso pode não ser 100% para todos os genes, tá? Porque muitas vezes se discute sobre esse papel dos introns, né, e tudo mais. Então, talvez para alguns eles permaneçam. Mas a maior parte dos genes, né, quando eles são transcritos, né, formando moléculas de RNA, as mensageiras, no caso, esses introns vão ser removidos, né? E daí eu posso ter remoção junto de exons, né, a mais, enfim, para a composição de diferentes tipos de moléculas de RNAs mensageiras maduras ou secundárias daí, tá bom?